boa tarde. Meu nome é Ana Patrícia, eu sou aluna de Engenharia Eletrônica na Universidade Federal de Santa Catarina, jovem semente de 2014, e é com grande prazer que eu apresento o meu ex-professor e hoje presidente do CASDVEST, aluno de Engenharia Civil do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Gustavo Cunha. Boa tarde. Pessoal, primeiro eu queria agradecer de poder falar aqui para tanta gente, eu acho que eu nunca falei para tanta gente assim, e falar um pouco do trabalho que a gente realiza lá no CAS de Vestibulares e no Cajinho. A Ana Patrícia já me apresentou muito bem, mas eu vou fazer uma apresentação minha um pouquinho diferente. Sempre que eu me apresento, eu gosto de dizer que eu sou de uma família de professores. Assim, o meu pai, ele trabalhou como professor de cursinho quando jovem. A minha mãe agora, depois de 25 anos de carreira como médica, decidiu começar a dar aula na universidade. E a minha avó paterna, ela tinha no quintal dela uma escolinha. E nessa escolinha ela ensinava os alunos do bairro, uma escolinha pequena, e os filhos dela eram professores da escolinha. Então, os irmãos mais velhos sempre ensinavam os irmãos mais novos e ensinavam as criancinhas do bairro. Então, de uma família humilde, a minha avó conseguiu formar 8 pessoas, 8 filhos dela, todos formados. Tem médicos, engenheiros, advogados. E isso é uma história de sucesso. E, assim, como eu venho dessa família de professores, eu gosto de dizer que o ensino, o ensinar e o aprender está no meu sangue. E aí eu vim para o ITA, e no ITA eu me deparei com uma iniciativa fantástica que chamava CAS de Vestibulares. E aí eu entrei com tudo nessa iniciativa. Hoje eu trabalho como presidente. E eu quero falar um pouco para vocês do o que é que faz essa iniciativa e por que eu gosto tanto dela e por que eu acho que vai ser legal todos curtirem a nossa página do Face. Então, como eu falei, eu sou presidente do CAS de Vestibulares e o Cajinho. E o que é, né? O que é isso? CAS de Vestibulares, Cajinho, nada mais é que cursinho. São 2 cursinhos. Um cursinho pré-vestibular e um cursinho preparatório para vestibulinhos. Para quem não sabe, tem vestibulinhos que levam a criança que está no ensino fundamental para o ensino médio de qualidade. E, o cursinho é uma coisa super inovadora, né? Você pega lá um aluno, você pega lá um professor, coloca na sala de aula, pronto. Inovadora, né? Acho que a gente faz isso desde que eu me entendo por gente, já há muitos anos, faz isso. E assim, eu não quero discutir qual é a melhor maneira de ensinar, mas tem dado certo. Um cursinho tem um objetivo muito claro de aprovar pessoas em um concurso. Tem dado certo assim. Mas tem impacto social? Cursinho tem impacto social? Assim, eu podia falar horas aqui sobre casos reais de alunos que só com a mudança de mentalidade que eles tiveram, estudando no CAS de Vestibulares ou no Cajinho, conseguiram mudar a vida da família deles. Mas vamos falar da aprovação. Será que a aprovação tem impacto social? Eu sou engenheiro, né? Sou estudante de engenharia. Como todo estudante de engenharia, eu gosto de números. Será que tem algum número que vai me mostrar esse impacto social? Aí, olhando rápido ali a internet, né? Você olha que assalariado com nível superior ganha, em média, 219% a mais. Aí você olha ali no cantinho, tem uma tabelinha, né? Ensino superior, a média é 4.000 e tanto. Sem ensino superior, 1.300 e tanto. Então, basicamente, eu estou pegando um professor, um aluno na sala de aula, e eu estou dando dinheiro para o meu aluno. Não é isso? Se você pensar assim, para mim é isso, eu estou dando dinheiro para ele. Você tem que me agradecer. Mas assim, quem é o nosso aluno? Quem é o perfil do nosso aluno? A gente trabalha com alunos que não têm condição de pagar um outro curso, um curso especializado. E assim, a gente trabalha com alunos de classe C, classe D,
alunos que têm problemas familiares, problema em casa com os pais, tem alunos que os pais não compreendem o que ele quer fazer, mas, por outro lado, a gente também tem vários alunos que os pais apoiam e eles querem realmente mudar a vida da família. Então, a gente tem uma turma muito heterogênea. Mas eu vou falar um pouquinho aqui do geral do nosso aluno, como é o cotidiano dele, para você entender as dimensões do CAGE Vestibulares do Cajinho, se não está ainda tão claro. Então, o nosso aluno, tanto do CAGE Vest quanto do Cajinho, se ele quer estudar no CAGE Vest ou no Cajinho, ele tem que passar por um processo seletivo. Inicialmente, ele faz uma prova chamada vestibulinho. Nesse vestibulinho, se a gente for somar CAGE Vest e Cajinho, a gente tem 6.000 inscritos, mais 5.000 inscritos. E aí, depois desses 5.000 inscritos, a gente seleciona 710 alunos, né? 520 para o CAGE Vestibulares, e hoje a gente está trabalhando com 190 alunos no Cajinho, para vocês terem uma noção aí de tamanho. E aí, esse aluno, depois que faz a prova, é feita uma entrevista socioeconômica, uma entrevista de renda, para a gente verificar, averiguar se esse aluno realmente tem condição, se esse aluno realmente não tem condição de pagar um curso melhor e está ali tirando a oportunidade de outras pessoas. E aí, quando esse aluno passa, ele vai estudar. Se ele passa das 2 etapas, ele está apto a estudar no CAGE Vest ou no Cajinho. Ele faz a matrícula dele e vai para uma das nossas sedes. Hoje o CAGE Vestibulares funciona ali, para quem é de São José, a maioria, ali perto do Vale Sul. A gente tem uma sede própria e ele vai estar lá no dia a dia dele, convivendo com mais 500 e tantas pessoas que têm um sonho parecido com o dele. Está trabalhando com professores de alto nível. Professores são voluntários, mas eles são professores de alto nível, professores inteligentes, professores especializados. Tanto do CAGE Vest quanto no Cajinho. O Cajinho, ele já tem menos alunos. Ele tem 190 alunos. E ele está funcionando hoje ali no Colégio Opção. Mas o cotidiano dele é parecido. Ele vai para aula no fim de semana, e tem algumas aulas dia de semana. E ele também vai estar em contato com professores excelentes, vai estar em contato com outras crianças, outros adolescentes, que têm os mesmos pensamentos dele, que têm os mesmos sonhos que ele. E no CAGE Vest, a aula vai lá de segunda a sexta, sábado tem aula ou simulado. No Cajinho é só fim de semana, mas tem algumas aulas de dia de semana de Olimpíada. Então, tudo isso eu estou falando do cotidiano do aluno, só para vocês terem noção do tamanho, como é que funciona isso. Então, o nosso aluno ele passou por um processo que tinha mais de 5.000 inscritos, a gente pegou 710 alunos, e aí embaixo tem resultado, né? Aquela formulinha que eu falei, professor mais aluno mais sala de aula, é igual a aprovação, tem resultado. A gente tem mais de 300 aprovações, a gente teve mais de 300 aprovações no ano passado, em vestibulares, em diversos cursos. E mais de 50% dos alunos do Cajinho acabaram matriculados em um ensino médio de qualidade. Porque, assim, ele pode prestar concurso para o Colégio da Embraer, que é o nosso carro-chefe, mas tem outros concursos que preparam para o ensino médio de qualidade. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é dar qualidade de ensino de graça para os nossos alunos. Eles não precisam pagar nada. Mas, assim, tem gente que até, maneiro, vocês fazem um cursinho massa, vocês conseguem aprovações, mais de 300 aprovações, mais de 50% dos alunos do Cajinho estão aí no ensino médio de qualidade hoje. Incrível, vocês fazem tudo isso de graça. Mas o que me impressiona não é que a gente faz isso de graça, mas é que a gente faz isso com baixo custo. Porque se é de graça, tem muitas coisas boas que vêm de graça. O governo patrocina aí saúde pública, tudo bem que nem sempre é ideal, mas tem muitas coisas boas que vêm de graça. Mas o que impressiona aqui é que a gente faz uma coisa de baixo custo. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. É pegar um aluno, pegar um professor, pegar uma sala de aula. Quanto é que custa isso? Hoje, a maior parte dos nossos custos, acho que vem
do fato de a gente ter uma sede própria. A gente tem uma sede própria, então a gente tem uns custos ainda um pouquinho mais elevados, mas a gente é tranquilamente bancado. A gente consegue manter um cursinho com 520 alunos, com uma sede própria, com mais 190 alunos, com um pouco menos de 30 mil reais por mês. A gente consegue. Mas dá para diminuir muito se você fizer do jeito mais simples. E dá para fazer impacto também. E como ele tem um baixo custo, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu apresentei aqui qual é o nosso trabalho, o que é que a gente faz e por que eu gosto disso. Mas a gente está falando aqui de empreendedorismo, né? A gente quer que surjam empreendedores, surjam novas ideias. E eu acho que o principal que eu queria falar hoje é que o nosso trabalho, que tem impacto social, ele é um modelo replicável. É fácil você fazer isso em outro lugar. Você consegue fazer. Tanto é que tem vários parecidos. Tem o Prevest da Unesp e tem um Macvest em Lorena, ele é novo. Um ex-aluno do Colégio de Vestibulares passou na faculdade, foi para a faculdade e ele pensou, pô, se eu fizer uma coisa igual ao Colégio de Vest lá na minha faculdade. E fez, está dando certo. Teve várias aprovações aí no ano passado. Tem o Macvest, Prevest na Unesp. Uma história interessante, uma vez estava em um evento de empreendedorismo lá no ITA e chamaram alguns cursinhos que eram parecidos com a gente. Que eram cursinhos que eram voltados para pessoas carentes e eram feitos por alunos universitários, administrados pelos alunos. E aí apareceu um cursinho que chamava CATS. C-A-T-S. E eles chegaram lá, a gente tudo novo, né? Pô, acabamos de entrar na faculdade, começar a trabalhar aí no cursinho. E chegou o pessoal lá desse CATS, um cursinho com 10 anos de experiência. E na camisa deles, atrás, tinha o logo do Cadvest. Tinha o nosso logo. E todo mundo ficou assim, que diabo é isso, né? Por que eles têm o nosso logo? E aí a gente foi descobrir, 10 anos atrás, um aluno passou no vestibular, do Colégio de Vestibulares, e decidiu fazer o cursinho. E aí ele pegou tudo que a gente fazia e replicou. E está lá hoje, dando certo. Eles têm... Esses caras, eu gosto de... Eu lembro bastante deles, porque eles tinham pouquíssimas desistências. Eles trabalhavam com 200 alunos e continuavam com 200 alunos até o final do ano. Então ninguém desistia, estava todo mundo direto. Então eu acho que a principal mensagem que eu queria passar para vocês é dessa replicabilidade do modelo. Então você pode fazer isso em outro lugar. Você pode inspirar outras pessoas a fazerem isso. Se você é aluno de uma faculdade e, pô, estou sem nada para fazer, vou dar aula, vou fazer um cursinho, vou mudar a vida de alguém. E você consegue fazer isso. Outro exemplo, eu tenho tempo ainda? 2 minutos? Outro exemplo aqui, só para finalizar. Também teve um aluno nosso que passou recentemente para a faculdade e ele fez um curso parecido, sendo que de inglês. Ele, pô, vou fazer um curso parecido com o Cadvest, sendo que eu vou fazer um curso de inglês. E aí está fazendo curso de inglês. E você pode fazer de várias maneiras. Pode fazer para vestibulinho, para vestibular, para curso de inglês. E todos eles têm impacto. Então, o que eu queria é só mais ou menos passar um pouco do nosso trabalho e passar isso aqui. Porque se uma pessoa daqui sair com essa ideia na cabeça e passar para outra pessoa, que passar para outra pessoa, que passar para outra pessoa, que consiga melhorar a vida de uma pessoa, eu já vou estar extremamente satisfeito. Beleza? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.